As pessoas são muito diferentes, mas elas têm uma coisa que é igual. Todos nós somos humanos. Assim, tem uma parte nossa que todo mundo está buscando um caminho, todo mundo está buscando ser feliz. Many paths, one source. Muitos caminhos, uma chama. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que o teu plano é perfeito. E nem eu, e nem os meus irmãos e amigos homoafetivos, eles não são, Deus, estranhos a ti. Eu era uma referência na comunidade, né? Por estar em diferentes papéis, assim, na escola, no movimento juvenil. Eu trabalhava também com o rabino. Havia muito significado na igreja para mim, e por eu crescer vendo a minha mãe sempre muito ativa, eu sempre fui muito ativa também. Então eu participo de atividades na igreja desde muito nova, desde muito criança, e de vários tipos de ministério, como louvor, como artes, de teatro, dança. Procurei ajuda com psicólogo, com pastores e igrejas que tinham alguns programas, tipo assim, de acolhimento a pessoas LGBT, mas o direcionamento era de libertação, sabe? Então eu procurei por libertações. Eu realmente queria ser curada e liberta. E isso gerou, inclusive, um conflito em relação ao ser humano criado por Deus. Porque como que Deus me cria assim, Ele tem poder para curar todas as coisas e não me cura? E nesse processo, eu inclusive procurei ajuda pastoral e eu não tive acolhimento. E pior do que não ter o acolhimento é precisar abandonar o lugar que eu mais me identificava, que era a minha comunidade religiosa na época, né? Isso eu acho que foi muito difícil. Primeiro que eu tentei me relacionar com homens, achava impossível assumir. Para os meus pais, nem tanto, mas para minha família, para a comunidade. Eu não me via na comunidade judaica me assumindo, de jeito nenhum. Porque até então o meu vínculo ele era étnico-cultural. Só que naquele momento também começa um pouco no Brasil, ou eu começo a perceber na fala de pessoas muito queridas, uma fala com valores muito conservadores. Então, esse afastamento da comunidade judaica, ele não veio por uma questão judaica, ele veio por uma questão humana. A pergunta que eu fiz também foi, será que eu quero pertencer a essa comunidade? Que comunidade que é essa? Estar longe da igreja foi a pior fase da minha vida, porque a igreja fazia muito sentido para mim. Deus faz muito sentido para mim. É onde eu ancoro a minha existência. E existe uma razão para haver igrejas, comunidades de fortalecimento. Então eu me sentia fraca longe da igreja, eu me sentia inútil longe da igreja, porque era onde eu dedicava algo a esse mundo, sabe? Onde eu fazia o bem através desse lugar, sabe? Então foi um período de muito sofrimento, eu adoeci emocionalmente, então foi um período muito depressivo e de muita crise. Eu não conseguia me aceitar sendo assim, porque eu entendia que a igreja não me aceitava assim. E foi nesse momento que eu virei uma chave, que o judaísmo ele é uma parte de mim, mas eu sou parte de uma cultura muito maior, de muitas outras divindades que me inspiram. Então esse foi um momento de transformar esse religion e foi um momento também de me afastar da comunidade. Quando a minha mãe me entendeu, quando ela me acolheu, aí através do amor dela eu comecei a acessar um pouco o amor de Deus. Porque se a minha mãe, que era humana e doutrinada também pela igreja, era capaz de me aceitar e de me entender e de me respeitar, por que Deus não faria? Se Deus ele é o amor superior, né? O amor incondicional. Então eu comecei a me reconectar com Deus a partir disso, do acolhimento da minha mãe. Só que mesmo assim a igreja ainda era um lugar distante, até eu conhecer hoje quem é minha esposa, que é a Juliana. Ela trouxe para minha vida uma intimidade de relacionamento com Deus que eu não entendia. E aí as coisas foram se reconstruindo dentro de mim. Até que um dia eu procurei para uma igreja cristã inclusiva. Desde os 19 anos, quando meu avô morreu, eu que comecei a liderar e
um pouco inventar os rituais na minha casa. A minha família começou a gostar muito, a fazer mais sentido. Então, acho que talvez esse é um ponto, assim, o que faz sentido para a gente? O que faz sentido para mim? O que faz sentido para a minha família? Trazer uma vivência que a gente se ligue com o que é importante, mas que a gente possa também questionar o que faz sentido dentro, né, do judaísmo, dentro da vida que a gente tem hoje. O que me ganhou na contemporânea, em comparação às outras, foi uma foto no Instagram que era composta por 2 mulheres e uma criança, possivelmente uma família, sabe? Isso mexeu muito com o meu coração, porque nesse momento eu já tinha sonhos de família com a minha esposa. E aí quando eu vi essa foto dessa família, eu falei assim, ai, vou querer ir lá ver esse negócio. Chegamos aqui e aqui eu encontrei o meu lar novamente. Muito recentemente veio, possivelmente foi esse grupo, o Gavá, que traz essa chance da gente poder partilhar, reconhecer e pertencer, né? Eu nunca consegui participar dos encontros, tiveram poucos encontros presenciais, mas a gente tem um grupo no WhatsApp. E o pertencimento, ele não precisa ser presencial. Meu conselho para quem ainda sofre o que eu sofri um dia é que se abra. Abra o coração a entender. Nós criamos um conceito muito rígido de que Deus não aceita, baseado em uma cultura que nos ensinou dessa maneira. E é difícil abrir a mente para entender uma nova ótica, assim, uma nova perspectiva sobre as coisas. Não se pode defender um Deus de amor e condenar pessoas ao inferno, à morte. Pessoas morrem, pessoas LGBT morrem assassinadas ou se suicidam por não se aceitarem, por tanta dor e sofrimento. Eu fui salva, mas eu fui salva por uma escolha que eu fiz com Deus, de me abrir para entender o que é verdade, o que não é, o que é influência humana e o que é original do Senhor. Quando eu me abri, procurei pessoas para me orientar, para conversar, para estudar, e aí veio essa liberdade. Hoje eu sou leve, sabe? Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre, 100% livre.